Com a palavra, nosso pastor presidente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, por favor, vamos ler a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 1. A princípio, nós vamos ler o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Tomais vossos assentos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Geralmente esse dia, às sextas-feiras, é um dia voltado a uma palavra doutrinária aqui na nossa igreja sede, e no início deste ano nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. E dentro dessa temática, hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, porque nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. Nós cremos na atualidade. Nós somos defensores da doutrina pentecostal. Nós cremos em um Jesus que salva, que batiza no Espírito Santo, que cura e que breve há de voltar para buscar a sua igreja. Esse é o evangelho que nós pregamos, anunciamos, transmitimos esta mensagem poderosa da parte do Senhor. É o que nós cremos e confessamos nesta atualidade dos dons e defensores então da doutrina pentecostal. Sobre o batismo no Espírito Santo, é importante ressaltar que nós temos várias passagens no livro de Atos dos Apóstolos que os irmãos foram batizados no Espírito Santo. Por isso que nós cremos na atualidade. Ele não foi uma experiência única. Nós temos vários textos na Sagrada Escritura que vai mostrar esse momento, o Senhor Jesus batizando no Espírito Santo. Como nós outros, a nossa geração, como a igreja, que ao longo desses mais de 2000 anos, nós também somos testemunha do Senhor Jesus que salva e que batiza no Espírito Santo. Glória a Deus. O capítulo 2 de Atos nos diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E olha o verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus. Lá os irmãos, um número de aproximadamente 120 irmãos, naquela ocasião, no dia de Pentecoste, por isso é a doutrina pentecostal. No dia de Pentecoste, aqueles irmãos que estavam naquele cenáculo, buscando ao Senhor em oração, por um espaço de mais ou menos 10 dias, eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que dia maravilhoso, que experiência extraordinária e poderosa que aqueles irmãos lá estavam naquele dia e tiveram da parte do Senhor. Mas não foi só em Atos capítulo 2 que eles tiveram esta experiência, de maneira alguma. Olha Atos capítulo de número 8, o versículo
Vamos ler a partir aí do versículo de número 14, que diz assim: agora já o evangelho em Samaria. Atos 2, o evangelho lá em Jerusalém, no cenáculo em Jerusalém. Atos 8, agora já o evangelho se expandindo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria. Agora o evangelho, ele estava atravessando barreiras, fronteiras, alcançando outras cidades, sendo anunciado de uma forma poderosa pelos apóstolos. E uma vez então, vários irmãos, várias pessoas se convertendo ao evangelho, lá em Samaria. 8:14 diz assim: e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 2 apóstolos, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Os apóstolos, já cheios do Espírito Santo, agora lá em Samaria, começaram a orar também, para que eles também pudessem receber o batismo no Espírito Santo. Olha o 16: porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então alguém já estava testemunhando que os irmãos estavam recebendo o batismo no Espírito Santo. É por isso que eu e você, esta igreja, a doutrina pentecostal, nós defensores dessa doutrina, nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo. Pedro e João foram a Samaria e foram usados pelo Senhor para orar pelos irmãos, e eles receberam também o batismo no Espírito Santo. Quando nós lemos em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo, ele também uma vez converso, lá está a dizer também que ele também foi cheio do Espírito Santo. Mas quando nós lemos agora já o Evangelho chegando aos gentios, no capítulo 10, em Cornélio, na casa de Cornélio, também nós vamos ver que aqueles irmãos, já os gentios convertidos, eles também receberam o batismo no Espírito Santo. Olha aí, capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, como pode ser aqui também nesta noite. Aleluia! E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha que experiência maravilhosa. O Jesus que batiza está aqui. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Lá na casa de Cornélio, o Evangelho chegando aos gentios, o Evangelho chegando para aquele povo outrora excluído, uma vez agora que eles receberam toda a família, todos os familiares de Cornélio, mas também não só o Evangelho como salvação, mas também receberam o batismo no Espírito Santo. E os apóstolos testificaram, eles receberam como nós também recebemos lá em Atos capítulo 2. O Jesus que batizou em Atos capítulo 2 foi o Jesus que batizou em Samaria. Foi o Senhor Jesus também que batizou na casa de Cornélio, e é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite para batizar também no Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Como nós cremos na atualidade dos dons e também
no batismo no Espírito Santo. Olha agora Atos capítulo 19, já o evangelho lá na cidade de Éfeso, quando Paulo chega também àqueles irmãos, ele faz uma pergunta para aqueles irmãos dizendo, Atos 19, o versículo 2, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quanto creste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles lhe disseram, no batismo de João. Mas olha agora como a pregação do Evangelho, ela é completa e ela é poderosa. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Olha o 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia! É o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, o batismo de poder e de graça. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que se especializam em falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem pessoas que são doutores em falar sobre a pessoa do Espírito Santo, mas nunca tiveram uma experiência prática de receber o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O batismo com o Espírito Santo, ele não é, na verdade, um diploma de formatura, de maneira alguma, mas o batismo com o Espírito Santo é um certificado de matrícula, é quando nós ingressamos na obra de Deus para pregar a palavra do Senhor, para anunciar, para testificar de quem é Jesus. Quando somos batizados, nós temos uma graça para testificar com mais ousadia, com mais intensidade, para falar das grandezas do Senhor, como os irmãos lá na casa de Cornélio começaram a magnificar e falar das grandezas do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos o Espírito Santo, todo salvo, uma vez salvo, todos aqueles que se convertem, eles têm o Espírito Santo. Jesus falou lá em João capítulo 20, recebei o Espírito Santo aos seus discípulos. Então, todo salvo tem o Espírito Santo. É o que nós falamos das promessas do derramar do Espírito Santo dentro e também sobre. Dentro é quando nós nos convertemos, o Espírito Santo está em nós. Ele nos batiza no corpo que é a igreja. Nós recebemos o Espírito Santo, mas sobre nós, quando que ele vem? É exatamente este momento do revestimento, esta virtude que o Senhor Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis a virtude do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. O que é então esse batismo? Logo, o batismo, ele é o revestimento de poder. Olha Lucas capítulo de número 24, versículo 49, ele diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Então logo o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, esta virtude que o Senhor Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É a virtude em poder, em ação. O crente batizado no Espírito Santo, ele está cheio da graça para testemunhar com intensidade, para falar das grandezas do Senhor, para falar com ousadia do Cristo que salva, do Cristo que cura, do Cristo que liberta, do Cristo que transforma, do Cristo que brevemente há de voltar. Aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja poderosa nas mãos do Senhor para anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então logo nós podemos fazer uma pergunta: para quem é o batismo no Espírito Santo? Quem é que tem o direito, quem é que pode
receber este revestimento do Espírito do Senhor. Olha Atos capítulo 2, que é um livro muito rico nos ensinos sobre essa atuação poderosa do Espírito Santo sobre nós. A partir do versículo 17, nós vamos encontrar uma lista. Quem é que pode receber o batismo no Espírito Santo? Quem é que pode ser revestido do Espírito Santo? A partir do versículo 17, nós vamos encontrar algumas expressões lá. Toda carne. Então logo diz, pessoas de qualquer nação. Em Atos 17 ainda, nós vamos encontrar uma expressão, filhos e filhas, pessoas de ambos os sexos, tanto o homem quanto a mulher, filhos e filhas. Ainda em Atos capítulo 17, quem é que pode receber esse revestimento de poder? Está lá, mancebos e velhos, então pessoas de qualquer idade, as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas mais idosas, todos podem receber o batismo no Espírito Santo, aleluia, jovens e velhos, Atos 2:17, mas ainda em Atos 2:18 está a dizer, servos e servas também poderão receber o batismo no Espírito Santo. Então logo diz que pessoas de qualquer camada social podem receber o batismo no Espírito Santo. Mas em Atos 1, versículo 13 e 14, também vai dizer sobre os judeus, que eram o povo escolhido, eles estavam lá no cenáculo, foram eles que entraram no cenáculo e ficaram 10 dias em oração, e foram os primeiros que receberam o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, que nós fizemos já menção, o samaritano era um povo menosprezado, mas eles testificaram, como nós recebemos, eles também receberam, aleluia. Aqueles então menosprezados também podem receber o batismo no Espírito Santo. Até os romanos, com todo orgulho, com toda autossuficiência que predominava o seu império naqueles dias, eles também receberam, lá na casa de Cornélio, aquele centurião, também receberam o batismo no Espírito Santo. Mas quando nós vamos para Atos 19, que acabamos de ler, os gregos, povos gentílicos, também puderam receber o batismo no Espírito Santo. Mas também, lá em Atos capítulo 1, vai falar, citar lá o nome dos apóstolos, vai citar o nome das mulheres, Atos 1 e 13, mas vai dizer no versículo 14 e na sequência, que aquele grupo era um grupo oriundo de mais ou menos 120 irmãos. Então os desconhecidos, não cito o nome de todos, mas todos foram batizados no Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus. Então quem é que pode receber o batismo no Espírito Santo? Olha Atos 2:39, que diz assim, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então todos podem receber o batismo no Espírito Santo. Nesta noite, ele é para nós, esta bênção é para a igreja, é para a atualidade, é para a CEPADESB, é para os adolescentes, ser cheio do Espírito, cheio da graça, para vencer este mundo mau, este mundo maligno, este mundo cruel, este mundo depressivo, este mundo sem amor, este mundo que jaz no maligno. Os adolescentes também poderão receber o batismo no Espírito Santo e ser cheio da graça de Deus, para ser uma testemunha viva, uma testemunha poderosa, para anunciar que há um Jesus poderoso que salva, que transforma, que muda, que tem uma palavra poderosa para o coração desta geração. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Mas se é para todos, por que que todos não recebem? Pode ser que há alguma coisa, por certo, que possa impedir. Pelo menos duas coisas básicas pode impedir alguém de receber o batismo no Espírito Santo: a incredulidade
e um pecado não confessado. Então pode ser um impedimento, mas Joel capítulo 2, ele disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Há uma promessa de Deus, há uma promessa de Deus para o seu povo, há uma promessa de Deus para esta igreja, há uma promessa de Deus para a Cepadesp, há uma promessa de Deus para esse coral, lindo coral de adolescentes aqui neste final de semana. Aleluia! O batizador está aqui, aquele que é poderoso para fazer, ele está aqui entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pode ser você nesta noite, pode ser você neste final de semana, pode ser, aleluia, esta promessa ser derramada sobre nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que cura, o que salva e o que batiza no Espírito Santo, Ele está entre nós, Ele está conosco. A sua presença, ela é manifesta sobre nós aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Então nós podemos fazer algumas perguntas. O que é necessário para receber o batismo no Espírito Santo? Veja que é para todos, é uma promessa, ele é atual, ele permanece. Aleluia! Então nós perguntamos: o que é necessário que eu faça para receber o batismo no Espírito Santo? Nós precisamos verdadeiramente expressar a nossa fé só para os regenerados, só para os salvos, como já colocado. Então logo nós precisamos também manifestar o arrependimento. Olha então o versículo 38 de Atos 2, que diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Às vezes tem algumas coisas que nós precisamos nos acertar, nos arrepender, colocar a vida no altar, servir a Deus com mais santidade, com mais comprometimento, com mais temor ao Senhor. Então Pedro disse: arrependei-vos e sereis então batizados também, não só nas águas, mas também no Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Mas também, além de crer, de confessar, mas também nós devemos pedir. É para nós, o banquete é para nós, a bênção é para nós, a promessa diz a respeito a todos nós. Aleluia! Então eu preciso ter o desejo, eu preciso pedir. Olha o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 11 e o versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a quem? Aqueles que lhe pedirem. Se você pedir nesta noite: Jesus, me batiza no Espírito Santo. Se você pedir nesse final de semana: Jesus, nesse encontro da Cepadesp, me batiza no Espírito Santo. É um direito seu pedir, e aquele que é poderoso para dar, Ele está aqui. Aquele que é poderoso para confirmar, Ele está aqui. Então nós devemos pedir. Então, além de nós pedirmos, de nós crermos, de nós confessarmos, também logicamente o caminho da obediência é uma porta aberta para nós sermos alcançados com esta graça maravilhosa. Olha Atos capítulo 5, versículo 32, que diz assim: e nós somos testemunha acerca das palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É o desejo do Senhor dar o Espírito Santo, cumprir essa promessa, derramar o Espírito Santo, revestir a sua igreja desse Espírito maravilhoso, deste poder glorioso, desta graça maravilhosa, desta dádiva maravilhosa. Mas Ele está a dizer que Ele dá para aqueles que obedecem. Então é trilhar sempre um caminho de obediência a Deus, de obediência à palavra do Senhor. Mas também
de obediência, mas também de buscar. Olha lá em Mateus capítulo 7, ele vai falar: pedi, pedir e dar-se-vos-á. Você nesta noite tem o direito, você pode pedir, você, aleluia, é alvo desta graça maravilhosa. Olha 7,7 de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia, você pode pedir, aleluia, você pode pedir. Jesus, eu estou aqui, eu creio na atualidade, eu creio, Senhor, que o Senhor continua o mesmo, que o Senhor batizou lá em Jerusalém, que o Senhor batizou em Samaria, que o Senhor batizou lá em Éfeso, que o Senhor batizou os judeus convertidos, que o Senhor batizou os gentios que se converteram. O Senhor também é poderoso para continuar batizando. Eu creio. Peça nesta noite, peça neste final de semana. O Jesus que batiza, Ele está aqui conosco. Louvado seja o nome de Jesus. O batismo, ele não está vinculado a méritos humanos, não, de maneira alguma. Não é na força do meu braço, não são nas minhas boas obras, de maneira alguma, porque ele é dádiva do Senhor. Então não depende dos nossos méritos propriamente dito. Também o batismo no Espírito Santo, ele não está vinculado a nenhum método para ser batizado, de maneira alguma. Também nem a datas especiais. Jesus batiza no encontro da Cepadesp, num final de semana, com a igreja cheia, um coral lindo de 800, 1000 vozes, mais de 1000 vozes, mas Ele pode batizar você em algum lugar, em algum momento sozinho também, na sua casa, num caminhar, no trabalho. Jesus é poderoso para fazer isso. Então não está ligado a datas, não, tem que ser no dia 1º de março. Jesus batiza no dia 29 de fevereiro, batiza também no dia 1º de março. Ele batiza e pode batizar em qualquer dia. Ele também não está preso a locais, tem que ser aqui, é importante, estamos juntos aqui, pode ser um fator importante em virtude da nossa fraternidade, mas não está preso à localidade, porque não é o local que batiza, não é a data, não é o dia, mas quem batiza é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Também o batismo no Espírito Santo, ele não está preso a posições corporais, a postura corporais. Eu tenho que estar assentado, eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar de joelho, eu tenho que levantar as minhas mãos. Não, com as mãos levantadas Jesus batiza, você em pé Jesus batiza, você de joelho dobrado Jesus batiza, você assentado como está, Jesus também batiza. Aleluia! Não está preso de maneira alguma essa questão corporal, essa postura corporal, porque o poder está nele, não está em nós. Quem faz é Ele, quem batiza é Ele, Ele é o batizador. Aleluia! E quais são os resultados do batismo no Espírito Santo? Por que é que Jesus nos batiza com o Espírito Santo? Por que é que a igreja, ela está revestida deste poder? Qual é a finalidade desse batismo no Espírito Santo? Então, logo, para nós termos mais ousadia, para nós termos mais eficácia no nosso testemunho, para nós falarmos com mais propriedade a pregação do Evangelho, na transmissão das boas novas a uma outra pessoa, a igreja cheia do Espírito Santo, ela está nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho. Esse grupo de adolescentes, cheio do Espírito Santo, uma moça cheia do Espírito Santo em sala de aula, hein? Como ela vai falar de Jesus? Um moço cheio do Espírito Santo, como ele vai falar de Jesus lá na universidade, lá no seu emprego, lá onde você mora, aonde você está, nós estamos, como nós vamos ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para falar com mais ousadia da salvação. Aleluia! O Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo, para nós
temos um maior desejo de estarmos orando, estarmos intercedendo em prol da salvação de almas. Nós estamos aqui nesse grupo maravilhoso, mas veja o testemunho do Misael, no seu ambiente de trabalho. Que tristeza ver os adolescentes, ver ali quem está ali numa pré-adolescência, ali 11, 12, 13 anos, entrando na adolescência propriamente dita, não vendo sentido na vida, abatido, triste, uma geração triste, abatida, uma geração caminhando para uma tristeza profunda de alma. Mas eu e você, nós, a igreja, cheio da graça de Deus, os adolescentes cheios de Deus, nós podemos testificar, aleluia, de um Jesus poderoso, que nos salva, que nos batiza, que nos transforma, que tem uma mensagem, que tem uma palavra, que tem uma esperança para nós, nesta vida e também na eternidade. Então, nós batizados, nós revestidos do Espírito Santo, logo nós queremos ter uma intercessão maior também por estas vidas. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós passamos também a ter um amor maior pela palavra. Todo crente cheio do Espírito Santo é um crente que está lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, buscando os propósitos de Deus para a sua vida. É um crente que está ali interagindo constantemente, em sintonia com o céu, porque ele está cheio do Espírito Santo. Então tem um amor maior, tem convicções maiores, aleluia, das promessas de Deus para a sua vida. Então a vida tem sentido. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele nunca vai dizer que a sua vida não tem sentido, não. Ele sabe que tem um sentido, ele sabe que ele é um projeto de Deus, ele sabe porque ele está aqui, e ele sabe também para onde ele vai. Então o crente cheio do Espírito Santo, logicamente, ele vai ter esta convicção que a sua vida tem muito sentido. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas o Jesus que batiza, ele está aqui. E qual é a evidência desse batismo? Qual é a evidência desse revestimento maravilhoso, desta graça poderosa que repousou lá no cenáculo, lá em Samaria, que repousou sobre a casa de Cornélio, sobre aquelas vidas, e que está aqui nesta noite, e que também possa ser derramado também aqui nesta noite sobre nós? Qual é a evidência desse batismo no Espírito Santo? Além da alegria, mas também a maior evidência é falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concede que fale. Nós lemos aí Atos capítulo 2, para nós encerrarmos aqui e voltar a palavra e a direção ao pastor Adriel. Nós lemos aqui Atos capítulo 2, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu, porque é do céu, não é do homem, é o Senhor Jesus, veio do céu, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Veja que é para todos, encheu toda a casa, e foram vistas por eles, olha a evidência, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia, a evidência. Olha o 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse dom ele tem nesta noite, ele tem para nós, ele tem para a igreja militante, ele tem para os nossos dias. Nós somos testemunha do Jesus que salva, que batiza no Espírito Santo e que breve há de voltar. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus? Adorar a Deus. Jesus quer batizar com o Espírito Santo esta noite. Põe para mim o último texto que o pastor leu, Atos 2 e 4. Atos 2 e 4. Fique em pé, Coral. Fique em pé. Atos 2 e 4. Coloca para mim na tela. Atos 2 e 4. Eu quero que vocês
Todos. Eu quero que vocês façam um coral bonito lendo esse texto. Vamos lá. 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quantos creem que Jesus quer batizar com o Espírito Santo hoje?